Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. Olga falou sobre um tema bem comprido. Eu resumiria isso sobre como sendo a grandeza da alma. E é sobre isso que nós vamos conversar. Alguns homens, de uma maneira, por brincadeira, de uma maneira jocosa, às vezes chamam as mulheres que não têm uma estatura muito alta de baixinha. Nada pejorativo. Pode ser até, às vezes, um tratamento carinhoso. Mas as mulheres têm a seguinte defesa: é nos pequenos frascos que estão os melhores perfumes. Certamente, elas acertaram. Não se trata, quando a gente fala sobre a grandeza da alma, do tamanho do homem ou da mulher. Existem homens altos, com mulheres também altas, quer sejam altos ou baixos, brancos ou pretos, gordos ou magros. São corpos nos quais habita uma alma. É o espírito que a gente fala. E a grandeza desse espírito que justifica a nossa existência. O corpo em si é uma herança dos pais. Herda-se a cor dos olhos, geralmente a estatura, o biotipo físico. Mas o espírito vem de onde ninguém sabe. Jesus disse para Nicodemos que o corpo vem da água. E efetivamente o corpo é quase água, quase totalmente água. Mas o espírito vem de onde o vento sopra. A família em si faz um trabalho em cooperação com a criação. Ou seja, a família existe para abrigar e acolher esses espíritos, que ninguém sabe de onde vêm. Por isso nós temos irmãos que são completamente diferentes. Fisicamente podem até ser parecidos, mas nas suas emoções, nas suas desejos, nos seus trabalhos, nas suas atitudes, são completamente diferentes. Os espíritos são designados pela equipe espiritual justamente para, em ambientes que eles são propícios a crescerem naquilo que eles precisam desenvolver. Se existe uma família onde existe muito atrito, muita zanga, muitas vezes um espírito de paz nasce nessa família justamente para criar o entrosamento. Isso me faz lembrar uma amiga minha que disse: minha filha, quando tinha 15 anos, engravidou. O pai ficou tão desesperado que botou ela fora de casa. Só depois que a criança tinha nascido, já com 1 ano e pouco, foi que ele se convenceu a aceitar que a filha voltasse. E o pai, revoltado pelo fato de estar sendo quase que obrigado a receber aquela filha de volta. Mas dito e feito, o pai, no caso o avô, se encantou com a neta. E a neta, que foi motivo de discordância na família, passou a ser um elemento de união, porque todos começaram a amar e a gostar da criança. Essa criança certamente veio na missão de trazer harmonia para esse lar. O espírito existe para engrandecer Deus, para, através do ensinamento, da evolução, do conhecimento, mostrar a grandeza da obra de Deus, da qual os espíritos, nós, eu, você e você, somos a obra-prima. E então a gente vai dizer assim: a vida nossa é cheia de trivialidades. É verdade. Mas é através dessas pequenas coisinhas que se criam os grandes homens, os grandes espíritos, as grandes mulheres, as líderes. É nas pequenas coisinhas. Não existe um receituário em que se diga: aquela pessoa, tal dia, tal hora e tal maneira vai se tornar grande. Não. A grandeza vem de dentro, vem do espírito. Aí eu começo a lembrar de Jesus. Jesus veio ao mundo simplesmente para nos ensinar a sermos deuses. Porque deuses já somos, mas que a gente ter a consciência da divindade de Deus em nós. E então ele ensina e fala sobre o amor. Pode-se dizer que o amor é o elemento principal de grandeza do homem.
Porque não basta simplesmente amar aqueles que amam, ou seja, amar os que me amam. Jesus destaca a necessidade do amor superar dificuldades, superar obstáculos e chegar ao ponto de amar o inimigo, que não é outro a não ser o irmão em Deus. Só que esse inimigo está envolvido em trevas. E é necessário levar a ele a luz. Não é a luz da lâmpada elétrica, mas a luz do amor, do conhecimento, da aceitação, da compreensão, da tolerância. Aceitar o outro como o outro é. E então, em muitas coisas, nós percebemos de que, embora sendo espíritos, e embora sabendo que nossa missão é engrandecer Deus, nós esquecemos isso e queremos levar a vida do jeito que a gente quer. É do jeito que eu quero, então não tem papo. É muito comum se dizer isso. E é muito comum se dizer isso em voz alta e também se dizer isso silenciosamente. Quando a gente caminha por aí, a gente quebra a cara. Essas coisinhas pequenininhas são tão importantes que Jesus destacou isso na oração do Pai Nosso, quando diz: seja feita a vossa vontade. Nenhum de nós aqui na terra, em tempo algum, soube ou vai saber o que é melhor para si. Porque a capacidade do homem em si é ver o momento atual, o momento presente. Ele sabe do que se passou, mas ele não sabe o que vai acontecer pela frente. Deus sabe. Não só Deus sabe, como Deus prepara o caminho para você andar. E quando você aceita essa vontade de Deus, que realmente Ele lhe ama e que quer o melhor para você, é que você pode ter paz. Uma certa ocasião, eu estava em São Paulo, e eram mais ou menos umas 6 para 7 horas da noite, já escurecendo. E eu procurei uma pessoa por indicação, porque essa pessoa trabalhava aqui na Bahia em uma empresa cuja construção eu era responsável. Então eu conversava com ele e disse: Henrique, nós ganhamos uma concorrência em Brasília. Eu vou para Brasília, mas eu não conheço ninguém em Brasília. E isso tem muito tempo. Ele disse: Antônio Carlos, eu estou atravessando uma fase de vacas gordas. Todas as minhas equipes estão locadas. Eu não tenho como lhe ajudar agora. Mas eu não posso também dizer não a você. Eu vou lhe encaminhar para um amigo meu em Brasília e ele vai lhe indicar uma empresa para fazer o trabalho. Ele parou um pouco a conversa, abriu uma gaveta, tirou um remédiozinho, botou na língua e prosseguiu a conversa. O que me chamou a atenção é que ele disse assim: eu estou atravessando uma fase de vacas gordas. E realmente ele estava com muito trabalho, significa muito faturamento e muito lucro. Mas tudo bem. Eu fui embora para o hotel e no dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu estava no aeroporto. Cheguei em Brasília em torno de umas 9 horas da manhã. E fui procurar a pessoa que ele tinha me indicado. E disse assim para a pessoa: bom dia, eu sou Antônio Carlos, da empresa tal, certo? E venho aqui por orientação do senhor Henrique. Ele disse assim para mim: você está falando do final de Henrique, não é? Eu disse: não, o senhor não deve estar me entendendo. Eu comecei do começo de novo. Eu sou da Bahia, tenho uma empresa em Salvador, conheço o Henrique, estive com ele ontem de noite em São Paulo, e ele me indicou que viesse lhe procurar. Eu disse: pois é, Henrique morreu ontem de noite, 9 horas da noite. Vejam vocês, e isso é um fato, não é raro, é assim que acontece. A pessoa diz: eu estou atravessando uma fase de vacas gordas. Ele não sabe o amanhã, ele nem sabe o que vai acontecer daqui a 1 ou 2 horas. Mas nós temos não sei se isso é talvez da nossa pequenez, achar que sabemos tudo, queremos tudo, conhecemos tudo, e Deus está no meio só para atrapalhar. Deus quer as coisas devagar, eu não posso levar o negócio devagar, eu tenho que andar depressa. O tempo corre contra mim. E a pessoa vai levando a vida, realizando as coisas, para chegar às vezes no fim de vida e dizer: de que valeu a minha existência? Ganhei, consegui, fiz, e que?
Cadê minha família? Não sei. Cadê minha paz? Nunca tive. Isso me faz recordar um outro amigo meu. Coisas que eu estou contando que se passaram comigo, mas provavelmente com vocês também se passam. Um amigo meu disse assim para mim: Antônio Carlos, minha filha vai casar. Aliás, eu não vi minha filha crescer. É triste perceber que a filha, passaram-se os anos, ela foi crescendo, mas longe dos olhos do pai. Esse pai proveu tudo necessário à filha. Não se pode dizer que seja um mau pai, de jeito nenhum. Mas a essência da vida, a vivência, a presença, o contato, a proximidade, fortalecem os laços emocionais que nós precisamos deles aqui na Terra, para nos dar uma firmeza de caráter, uma conduta mais firme. Isso tudo faz falta. E só Deus pode dar isso ao homem. Porque o homem vem de Deus. Diz assim um escritor americano: o homem vem de Deus viemos e para Deus voltaremos. Deus é inevitável. Quer você ame Ele nessa encarnação, ou na outra, ou daqui a 20 encarnações, ou 50 encarnações, você um dia vai se voltar para Deus e reconhecê-lo como Pai. Porque Ele é o Pai, Ele é o Criador. E Ele criou todo este universo para ninguém mais a não ser para você. Você pode olhar assim e ver, e isso me chama muito a atenção. Você olha assim, como a gente estava na escola, o sistema solar. Uma estrela de quinta grandeza no Sol, no centro de um sistema, e os planetas todos rodando ao redor do Sol. Parece até um brinquedo. Mas você olha para Vênus, é uma bola escura, cheia de cinza ou de qualquer material inerte. Marte, outra coisa, cheia de buracos. E aí você vai vendo que no meio de tudo isso tem uma bola pequenininha chamada Terra. Ela é da cor verde e azul, a depender da posição. Tem uma natureza belíssima. Tem homens e mulheres andando ao redor, por fora da bola. A maré que cobre 3/4 é de uma beleza fantástica, de uma riqueza imensurável. Por que isso? O que será que levou Deus a criar um universo onde somente, até hoje, comprovadamente, existe o homem na Terra? Embora nós saibamos que existem mundos, outros que nós não os vemos. A troco de que Deus faria essa criação imensa para poder ter uma bolinha de nada habitada na Terra? Só uma coisa justifica. Só uma coisa pode esclarecer a razão disso: a grandeza do amor de Deus por nós. O pai diz assim para o filho: meu filho, essas terras são todas suas. Eu comprei essa fazenda para você. Essa casa, esse palácio, esse apartamento, tudo isso eu fiz para você. E todo pai trabalha em benefício de que o filho não passe as dificuldades que ele passou. E morre satisfeito quando ele diz: deixei uma herança enorme para meu filho. Amor que esse pai tem por esse filho. E nós somos filhos de Deus. E se passa a mesma coisa. Então, por amor de Deus a nós, Ele criou esse universo que o homem hoje dele muito pouco conhece. Um cientista, no ano passado, numa reportagem, dizia que o que o homem conhece do universo é uma fração infinitesimal. Ou seja, os mundos que se imagina criados por Deus são milhões e milhões de vezes maior do que o que nós hoje comprovadamente percebemos. A grandeza da alma está dentro do coração de cada um de vocês. Tudo é possível àquela alma que não é pequena. Mas que tamanho devo dar à minha alma? Que metas e que objetivos devo traçá-los? Então eu vou lhe dizer uma orientação que eu recebi através de uma mensagem. Coloque seus desejos nas estrelas, mesmo que você nunca chegue lá. Coloque seus desejos nas estrelas, mesmo que você nunca chegue lá.
Ou seja, não existe um limite para o seu engrandecimento. Nem tampouco Deus vai medir você pelo que você fez ou deixou de fazer, mas vai medir pela intenção do que se passa dentro do seu coração. O homem abastado pode dar milhões de esmola. Muitas vezes aquele dinheiro nem faz precisão para ele. Mas o outro coitado pode dar 10, 20 centavos de esmola, que é tudo quanto ele tem. Então, relativamente, a doação de quem dá 20 centavos, porque só tem 20 centavos, é muito maior do que aquela que dá milhões, porque ele tem bilhões. É esses detalhes pequenos, é esse sentimento, é essa abertura e franqueza de coração que Deus está querendo de você. Ele quer simplesmente que você o ame. Deus lhe deu a vida, a inteligência, oportunidades, essa natureza maravilhosa, a fartura em tudo. Deus lhe encheu de talentos. Tenha certeza que um dia você vai se bater com Ele. E Ele simplesmente vai lhe perguntar: meu filho, o que foi que você fez com os talentos que eu lhe dei? E nesse dia não tem desculpas, nem se, nem porém, nem mas. Você vai dizer o que você fez realmente. O que foi que você trouxe de lá da terra cá para cima para poder me mostrar. Porque as posições, os bens, os feitos lá de baixo vão ficar lá embaixo. Mas você pode dizer assim para Deus: mas meu Deus, meu coração hoje está enriquecido. Eu aprendi a amar e amei. Eu aprendi a ajudar e ajudei. Eu aprendi a perdoar e perdoei. E é nisso que você vai fazendo o seu tesouro no céu. O tesouro que os ladrões não roubam, nem a traça corrói. É nessa simplicidade que Deus quer que você seja. E o que é que Ele faz para você, para poder lhe facilitar ou lhe dificultar esse caminhar? Ele só pede que você tenha fé. É uma palavra de 2 letras, mas poderosa. Saber que não estamos só. Ter a confiança de que você caminha tendo Ele ao seu lado. Uma criança que tenha, digamos, 4, 5 anos, mesmo que ela esteja longe dos pais, ela tem a certeza que ocorra o que ocorrer, o pai e a mãe vão protegê-la. O menino está jogando bola e a bola bateu na vidraça da vizinha. Quebrou, a mulher fez o melhor esparafate. Mas o menino sabe, quando chegar em casa de noite, mesmo que ele tome uma bronca, o pai e a mãe vão resolver. Porque o pai e a mãe são responsáveis por aquele menino que está numa fase de aprendizado. Você, minha irmã, ou você, meu irmão, ou minha amiga Olga, ou eu, somos aprendizes. Não temos a maturidade que imaginamos ter. E temos um pai que é responsável por nós. Então, quando a gente faz uma besteira por aqui, em vez de ficar envergonhado, triste, escondendo o mal feito, tenhamos a coragem de chamar Deus nessa hora e dizer: meu Deus, fiz uma besteira porque eu não soube chamar você para me ajudar. Eu não soube acreditar que você estaria comigo. Mas agora que estou diante do mal feito que fiz, me ajude. Eu sei que você pode me ajudar. Venha cá resolver isso comigo. Se você fala assim, como você está conversando com um amigo aberto, em confiança, Deus não deixará de lhe atender. Nenhuma oração fica sem atendimento. Mesmo que demore 10, 20, 100, 1 ou 2 encarnações, nenhuma oração fica sem atendimento. Porque Deus é Pai. Deus não é um padrasto. Deus não é um qualquer. Deus não criaria tudo isso para ver vocês sofrendo. O homem sofre pelo distanciamento de Deus. Algum de vocês, pais ou mães, têm filhos para vê-los sofrer? Ficam satisfeitos com isso? E nós podemos ver a
que ponto chega o amor de um pai, de uma mãe, quando você vê no jornal, a mãe denunciou o próprio filho à polícia? Ou seja, o amor e a responsabilidade dessa mãe é tão grande que ela prefere ver o filho preso a continuar na marginalidade. É preciso ter um amor muito grande para tomar uma atitude dessas. Mas a mãe faz. Nos domingos ou nos dias que tem visita em penitenciária, que os que mais vão para a porta são as mães. Porque elas também sabem que elas erraram na educação dos filhos. Mas o amor está ali presente. E nós ignoramos ou nos fazemos de ignorantes quando falamos sobre o amor de Deus para nós. Caminhamos como se fôssemos nós os próprios deuses da nossa vida. Sabe o que é isso, meus amigos, minhas amigas? É o orgulho. É o orgulho. A gente disfarça, mas somos orgulhosos. Eu me lembro de uma ocasião, eu gosto de contar assim os casos, porque esses casos pequenininhos mostram como a vida vai se desenvolvendo. Eu tinha um posto de gasolina e eu estava próximo a uma bomba. Isso era mais ou menos 7 horas da manhã. Chegou um carro, parou, o rapaz saltou do carro, deu uma penca de chaves para o bombeiro e disse, enche aí, R$20. O coitado do bombeiro pegou e foi lá com a chave na fechadura, tentou e disse, doutor, nenhuma chave dessa aqui é do tanque de gasolina. O homem simplesmente disse, faça a coisa direita. Eu não sou nenhum besta para lhe dar uma chave que não seja. Faça o negócio. O homem foi lá novamente, tentou. Disse, doutor, desculpe, mas nenhuma chave aqui abre a tampa do tanque. Ele aí fez assim, meteu a mão no outro bolso e tirou uma chave e disse, tente essa daqui. O rapaz foi, abriu, a chave era aquela. Ele simplesmente disse para o bombeiro, desculpe, eu me enganei. Não é fácil fazer isso. Geralmente as pessoas, quando numa situação dessa, disfarçam e dizem, não foi comigo não, esquece e sai de fininho. Mas que gesto bonito. Desculpe, eu me enganei. Que nobreza, como a pessoa cresce quando tem a coragem de reconhecer um erro. Quando tem a coragem de dizer, meu irmão, você bombeiro e eu aqui empresário, somos iguais. Erramos também. Erra o pequeno, erra o grande. Erra o poderoso, erra o outro que não é o poderoso. Mas faz parte da nossa vida errar. A beleza está em reconhecer o erro. Quantos pais, quantas mães às vezes falam, reclamam com os filhos, e os filhos dizem para si, mas você faz igual que eu. Seu quarto está todo desarrumado, por que você quer que eu arrume meu quarto? E a criança tem toda a razão. É preciso que a mãe e o pai, nesse caso, então, deem o exemplo. E eu perguntaria para vocês responderem em casa, a consciência de vocês próprios. Vocês são exemplos? Eu fico feliz de ver que a semana passada, eu acompanho as fofocas, viu? A revista dizia assim, de uma menina da televisão, Bruna Marquezine. Todo mundo, quer dizer, é bom até falar sobre ela, porque é uma menina de se admirar. Quero ser um exemplo. Não quero ser aquilo que não sou. Ela é menina nova, vai viver as experiências que muitos de nós já vivemos, mas é fantástico ver a semente que ela planta para ela própria. Quero ser um exemplo. Supõe-se, pelo bom entendimento, que seja um exemplo do bem, do bom comportamento, da honestidade, de caminhar no caminho correto, de ser justa, de ter um coração bondoso. Não quero ser aquilo que não sou. Para que fingir? Para que quantas e quantas pessoas vivem num verdadeiro teatro, tentando ser aquilo que não são, e sendo infelizes, porque não são autênticas, vivendo da mentira. Isso é a baixeza da alma. E nós temos, e deveríamos agradecer a Deus, que temos a oportunidade de poder conversar sobre isso e de praticar isso, ou seja, nos melhorarmos. Cissa Guimarães, que perdeu o filho naquele acidente de carro, disse também em outra entrevista, hoje eu procuro ser uma pessoa cada vez melhor. Que coisa fantástica.
Agora, a gente diz assim, será que foi necessário o filho dela morrer para ela passar a reconhecer isso? Nós não sabemos. Nós não sabemos qual a missão que o espírito que habitava no corpo do filho dela tinha perante Deus. Certamente, tinha se acabado a missão dele. Então, ele tinha que voltar para o pai. Agora, para a mãe, é doloroso, é sofrível, mas é uma guinada na vida. Esta semana eu comprei um livro chamado Depois daquele Dia. É uma menina do Rio de Janeiro que sofreu um acidente num carro com o namorado e hoje é tetraplégica, mas conseguiu se eleger vereadora, deputada estadual e hoje é deputada federal e defende os direitos dos cadeirantes. Mas o livro, na sua crueza, diz assim: eu era uma menina que com 22 anos bebia, fumava, tomava drogas, perdia a noite, vivia num mundo que eu próprio não sabia o que estava acontecendo comigo. Vem um acidente, na flor da vida, naquela beleza em que a mulher era muito bonita, vem a tetraplegia. E ela, em cima de uma cadeira de rodas, começa a crescer como espírito. Essa é a beleza da criação de Deus. Começa a crescer em espírito. Continua bela, mas imóvel. E do pescoço para baixo, todo é feito com auxílio de terceiros. Mas ela sabe, com essa impetuosidade do seu caráter, e começa a lutar. E hoje é uma mulher vitoriosa. Vejam vocês, quantas pessoas no mundo vão ter benefícios das atitudes dela. Porque vai defendendo aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção. E abrindo não só os olhos, mas o coração daqueles outros que convivem com cadeirantes e às vezes não os respeitam como sendo filhos de Deus. E eu vou dizer mais uma coisa a vocês, que isso é uma coisa minha pessoal. Eu sempre olhei os excepcionais como pessoas que merecem pena. E à primeira vista, a gente tem pena do excepcional. Mas lendo e tomando conhecimento por algumas histórias de alguns livros, eu começo a perceber hoje que o espírito que habita o corpo do excepcional é um espírito altamente desenvolvido. Ele aceita voltar ao mundo num corpo limitado para poder provar a capacidade de superar dificuldades. Vejam vocês, na Paralimpíada, pessoas com deficiência e com limitações, que coisas maravilhosas eles fazem. Um australiano chamado Nick, tem até 2 livros publicados, não tem nem braço nem pernas. Ele casou e tem 2 filhos. Eu me pergunto, o que uma mulher pode ver num ser que não tem braços e pernas e ter atração por esse espírito? São coisas que somente os espíritos podem explicar. Mas certamente é muito mais louvável ter em casa um marido sem braço e sem perna do que ter um marido de corpo inteiro e ser uma pessoa da marginalidade, um bêbado, um descontrolado, um drogado ou o que seja. Então não é o corpo que está valendo, não é o corpo que está contando, nem que está sendo o peso a ser levado em conta, mas sim o valor do espírito que habita aquele corpo. Aquele outro super-homem, que também sofreu um problema de tetraplegia quando caiu do cavalo, ele fez e se ofereceu como cobaia para estudos científicos de desenvolvimento dos nervos. E ele inclusive conta no seu livro que na coluna cervical ele conseguiu um progresso em que um dos nervos cresceu 3 ou 4 centímetros. Coisas que não era normal antigamente, a ciência ainda não conseguia fazer isso. Todos deram uma parcela de contribuição para o bem da humanidade. Aí está a grandeza da alma. Aí está o que torna Deus feliz. O que faz Jesus sorrir para nós. Eu verifico nos jornais, e vocês podem acompanhar, Bill Gates, um homem que não chegou a se formar. Abandonou os estudos quando no fundo da garagem da casa do pai dele, ele começou a criar os programas de computador. O homem chega a ter
70 bilhões de dólares. Depois que ele vê aquilo engrandecido, ele diz, bom, é muito dinheiro para meus filhos. Chamou cada um, deu um pedaço a cada um e disse, bom, o resto agora vai para a Fundação Melinda e Bill Gates. E aqueles milhões de dólares estão sendo hoje aplicados na África, na Ásia, em locais empobrecidos, trazendo um benefício social maior, trazendo um maior conhecimento. E outra coisa interessante nessa doação dele é que ele fiscaliza a doação que faz. Ele exige que aquela escola, aquele povoado, aquela cidade, aquele serviço melhore para poder continuar recebendo recursos. Magnífico e beleza. Um ser que apanha os milhões de dólares que representam em uma riqueza imensa que pode se transformar, não é o dinheiro em si, mas o que aquela riqueza pode provocar em benefício da sociedade. Não estou santificando, deve ter seus defeitos, mas ele é um homem que possui uma grande alma. E ele, para mim, é um exemplo. Eu não tenho bilhões de dólares, mas eu, neste momento aqui, falando com vocês, também estou dando de mim para a sociedade. Quem dá uma sopa a um pobre está dando de si para a sociedade. Uma professora que ganha um salário insignificante, muitas vezes, está dando de si para a sociedade, educando as crianças. E aceitando aquela ninharia, mas educando aquela criança. Em tudo isso nós podemos ver como a criação de Deus é simples. Como a criação de Deus é bela. E tem raízes que mexem conosco. Mas é preciso que nós homens, nós mulheres, quer dizer, nós espíritos que temos corpos de homens e de mulheres, atinemos para isso, começando por ter tempo. O homem moderno não tem tempo de cuidar de si. É triste, mas ele não tem tempo de cuidar de si. Eu acho gostoso ouvir uma mulher dizer assim, a partir de hoje eu vou cuidar de mim, vou tirar um tempo para mim. Mas é certo. Não é um tempo somente para poder ir no salão de beleza ou para poder ir no shopping. Um tempo para poder olhar a vida com os olhos do coração. Olhar a vida com os olhos do coração. Você pode chamar um grande empresário e mostrar uma árvore. Ele diz assim para você, eu estou vendo ali 200 caminhões carregados com caixas de fósforo ou de palitos de dente. E pode chamar um outro e dizer, eu estou vendo ali uma sombra maravilhosa. A árvore pode produzir essa sombra tão necessária ao homem. Mas fazer palito de fósforo e fazer palito de dente podem se fazer de outras maneiras que em outras plantações. Não é preciso destruir essa árvore daqui para fazer isso. Então temos que ter uma visão diferente sobre os passos que damos, sobre o valor das coisas que nós temos, que possuímos ou que desejamos. É bom ao homem ter uma casa legal, grande e confortável? Claro. O homem merece o trabalho e merece o conforto. Fazer lazer, que tenha sua lancha, se puder ter seu avião, que tenha. Esses são os lados que complementam a necessidade básica do homem. A partir daí, ele precisa se lembrar de que ele é um espírito, sujeito a todas as tribulações que a vida nos oferece, sujeito aos altos e os baixos, e lembrar que atrás de tudo isso existe um mestre que regula as coisas em todo o universo. E esse mestre não é um sujeito lá difícil, escondido, preso. É um mestre que, igual a você, em espírito, lhe acompanha todos os dias. Uma ocasião, numa sessão de desobsessão, um médium disse assim para mim, e isso foi pedido para uma outra pessoa, mas valeu para mim e para todos que venham a ouvi-la. O médium disse assim, diga a ela que desça do palco da vida e se analise. Se precisar de ajuda, procure o mestre. Olha que lição maravilhosa. Desça do palco da vida e se analise. Se precisar de ajuda, procure o mestre. Ou seja, identifica o problema e identifica a solução. E nós temos doenças que são puramente o retrato do afastamento de Deus.
Quando você compra um carro, ele está ali, deu defeito, o que é que você faz? Leva para o concessionário, que em outras palavras, você está levando para o fabricante. Porque quem fabricou é quem entende. Quando nós temos nossos problemas, corremos para quem? Para o outro. Como diz um cego conduzindo outro cego. Nos esquecemos que quando nossos problemas são nossos, criados pela nossa inexperiência. E que eu só posso resolver, me entender, quando eu subo e vou ao Pai. Não é o Pai que está lá nas alturas, não. É o Pai que está aqui na profundeza do seu ser. A gente diz olhar para o alto porque o céu é bonito e nos faz contemplar a criação. Mas o grande céu está aqui dentro. É nesse céu que Jesus habita. É esse céu que ele disse assim: quando vos disserem que o céu é aqui ou acolá, não acreditem. O reino dos céus está dentro de vós mesmos. Então nós temos, como filhos de Deus, um céu dentro de nós. Mas enquanto não tirarmos a venda dos olhos para enxergar Deus em nós, continuaremos doentes. Continuaremos doentes. E somos seres livres e temos o poder de escolher. Temos o livre discernimento, que vai nos fazer caminhar para um lado ou para o outro. Sobre tudo isso que nós estamos conversando, sobre essa fluência de ideias que vão chegando a mim, nós podemos ficar falando horas, horas e horas. Existem livros e mais livros sobre isso. Não é necessário gastar esse tempo todo, não é necessário ler livro nenhum. É necessário você se recolher ao seu quarto interior e conversar com o seu Deus. Diz assim no Evangelho: quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora a teu Deus em silêncio, e Ele que te ouve, te atenderá. Esse quarto é você se trancar dentro de você, orar a Deus e principalmente fazer silêncio para ouvir Deus falar. E Deus lhe fala sempre. Ele não vai ouvir um filho conversando com ele e dar as costas ou deixar de atender. Deus é Pai. Jesus veio ao mundo para nos mostrar que Deus é Pai. E Jesus veio ao mundo para dizer: eu não vou me embora, eu vou ficar com você. Eu sei que você é um aprendiz, você precisa de mim, eu estou aqui, mas eu respeito você. Se você quiser, me chame que eu lhe atendo. Se você não me chamar, tudo bem, eu fico aguardando. Esse Cristo, esse amor, está dentro de cada um de vocês, está dentro de cada um de nós. Compete a nós, dentro da nossa liberdade, escolher o caminho que quisermos seguir. Peço a Deus que todos nós sejamos iluminados pela sua luz e que nos leve às escolhas certas, para que possamos dizer o seguinte, quando chegar o nosso dia: eu engrandeci a minha alma na encarnação que vivi. Paz para todos.